Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa videoaula para ajudar vocês a responderem as questões e entenderem melhor o nosso ponto desta semana. Nós estamos falando sobre a última parte da Revolução Francesa e sobre o período napoleônico. Nós vamos compartilhar a tela e, desta vez, nós vamos fazer diferente. Eu vou compartilhar o próprio texto que eu mandei a vocês e, através desse texto, nós vamos fazendo explicações pontuais e falaremos um pouquinho também das questões que foram enviadas. Compartilhando tela com vocês. Muito bem, vou aumentar a área de transparência, para que eu também fique visível aqui para vocês. Muito bem. Nossa situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 19. Por que nós colocamos este número? Para que vocês saibam quantas situações de aprendizagem nós já estudamos desde o começo do ano. Estamos na 19ª. E estamos falando um pouquinho sobre o período napoleônico, a primeira parte. Isso significa que semana que vem tem mais. E este ligando os pontos, o que é, professor? Esse ligando os pontos é uma maneira de eu relacionar o que foi trabalhado na semana passada e nas semanas anteriores com o que está sendo trabalhado nesta semana. Então, o que nós já estudamos sobre a Revolução Francesa? Vocês se lembram que ela aconteceu no ano de 1789, que foi uma revolução muito importante, que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que foi uma revolução que influenciou diversos outros movimentos revolucionários e de independência, inclusive a independência do Brasil. Estamos estudando em detalhes como ela se deu na França neste processo que terminou em 1789. Muito bem, nas situações de aprendizagem anteriores, nós já vimos 5 coisas, então. Primeira coisa, que a França, que até então era uma monarquia absolutista de caráter divino, lembram-se o que é uma monarquia absolutista de caráter divino? Quando o rei manda sozinho, como representante de Deus na Terra. Pois bem, a França, que até então era uma monarquia absolutista de caráter divino, passa a ser uma monarquia constitucional. Ou seja, os poderes do rei passam a ser limitados por uma Constituição. Ele já não pode fazer o que ele quer, ele já não pode mandar sozinho, ele já não pode agir como se fosse dono do poder. Ele agora compartilha esse poder com uma Constituição. Uma Constituição é um conjunto de leis que falam dos direitos e deveres de todos e, inclusive, do rei. Nós já vimos também que esta monarquia constitucional provocou transformações no campo social, econômico e religioso, que foi inspirada nos ideais iluministas. Lá atrás, nós já estudamos sobre o iluminismo. Os ideais iluministas eram de igualdade, liberdade, tolerância, fraternidade, dentre outros. Já vimos também que o rei, até então, o rei absolutista Luís XVI, aparentemente aceitou a revolução. Porém, às escondidas, ele começou a organizar um movimento para retornar ao poder. Ou seja, ele queria voltar a ocupar a sua cadeira e a ser o monarca absolutista na França. Muito bem. Estudamos também, em quarto lugar, que ele, nessa tentativa de voltar ao poder, ele foi derrotado, que foi proclamada a República na França. E o rei, que até então ameaçava voltar, deixou de ameaçar. Por quê? Porque ele foi decapitado, ele teve o seu pescocinho cortado. Passou pela famosa guilhotina na França. Você sabe o que é uma guilhotina? Não sabem? É um instrumento onde a pessoa coloca a cabeça, desce-se com uma lâmina e corta-se a cabeça do indivíduo fora. Uma curiosidade, alguns estudiosos disseram que se pegasse a cabeça e passasse uma vela perante os olhos daquela pessoa que tinha perdido a cabeça,
os olhos acompanhariam aquela vela. Vocês acreditam nisso? Dizem que se passasse uma mulher bonita, ele assobiaria. Brincadeira, isso já é mentira, mas da vela é verdade. Em quinto lugar, os grupos políticos naquela época, sim, já existiam grupos políticos naquela época, eles existem desde que o homem passou a viver em comunidade. Então, os grupos políticos naquela época eram os girondinos, os jacobinos e os da planície, certo? Então, já vimos tudo isso nas situações de aprendizagem anteriores. Eu creio que, se vocês não guardaram todos os detalhes, vocês se lembram, pelo menos, destes nomes: jacobinos, girondinos e da planície. E se não se lembram, o material está com vocês, é só consultar. Vocês podem voltar a ele a hora que julgarem necessário. Pois bem, vamos falar agora da parte final da Revolução Francesa. Não sem razão chamada de a guilhotina e o terror. Esse período republicano, ele foi marcado por grandes confrontos políticos. Por isso ficou chamado o período da guilhotina ou do terror. Ou seja, neste período na França, a guilhotina trabalhou pra caramba. Cabeças rolaram literalmente. Bom, o primeiro deles, Luís XVI, foi levado a julgamento, porque foi acusado de trair a pátria. Afinal de contas, já havia instituído a monarquia constitucional, ele havia jurado a respeitar a Constituição e, por trás, ele tramou a volta do absolutismo monárquico, ou por trás ele tramou a volta dele ao poder, com todo o poder em mãos. Então, foi julgado como traidor. E, embora os girondinos o defendessem, porque os girondinos representavam a alta burguesia, através de Robespierre e Saint-Just, que representavam os jacobinos, que, por outro lado, eram representantes da pequena e média burguesia, do proletariado urbano e dos sans-culottes, que era a classe mais pobre da França, eles levaram Luís XVI à condenação. E, como nós dissemos, a pena de morte. No dia 21 de janeiro de 1793, ele literalmente perdeu a cabeça. Foi decapitado na guilhotina. Acabava a dinastia de Luís XVI na França, acabava o período monárquico na França, e então vivia-se um período republicano. Muito bem. E outros países, quando viram a França deixando de ser uma monarquia absolutista, será que aceitaram isso numa boa? Não, os outros países também eram países onde haviam monarcas absolutistas. E então eles pensaram, se a França instaurar um novo regime republicano, os nossos cidadãos vão querer instaurar esse mesmo regime aqui. E então eles se organizaram para se juntar às forças absolutistas, invadir a França e derrotar os republicanos. Mas não conseguiram. Os jacobinos, fortalecidos pelo poder, criaram uma série de órgãos para defender a Revolução. Dentre eles, o Comitê de Salvação Pública, responsável pelo controle do exército e da administração do país, o Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar, prender e trair os traidores da causa revolucionária. Esse tribunal matou milhares de pessoas contrárias à Revolução. E por isso essa frase ficou conhecida como a fase do terror. Ou seja, o pessoal botou terror mesmo naqueles que pensavam diferente, tinham ideias diferentes e não queriam o novo sistema político na França. Muito bem, a ditadura jacobina. Perceba que o que era para ser uma república, o que é uma república mesmo, é quando o governo é exercido pelo povo. Bem, o que era para ser uma república passou a ser uma ditadura. E o que é uma ditadura? Quando uma pessoa manda sozinha. Que grande diferença. Retiram Luís XVI porque era um monarca absolutista e em seu lugar sobe Robespierre, que assume o poder como um ditador e que manda sozinho. Percebam, gente, mudou-se o carrasco, mas o chicote continuou
o mesmo. Ou seja, a França não conseguia sair de um regime ditatorial de jeito nenhum. E os sans-culottes apoiaram Robespierre e os jacobinos nessa ditadura. O governo tentou até se equilibrar entre as principais correntes do país, algumas identificadas com a burguesia e outras com o anseio das massas populares. Algumas medidas de caráter bem popular foram tomadas, o tabelamento, descendo outra folha de preços, a venda dos bens dos nobres, coitado dos nobres, perderam todos os seus bens. Aumento de impostos sobre a alta burguesia. A alta burguesia também foi lesada, porque aumentou-se o imposto deles, recrutamento dos cidadãos para o serviço militar e fortalecimento do exército, que conseguiu vencer as forças, lembra, daqueles outros países que queriam acabar com o absolutismo na França, porque tinham medo que eles também perdessem o seu absolutismo monárquico em seus países. Muito bem, depois de vencer as tropas estrangeiras, os girondinos e os da planície uniram-se, adivinhem contra quem? Contra Robespierre. Tendo liquidado os líderes das massas populares, Herbert e Danton, Robespierre começou a ficar isolado, começou a ficar sozinho. Em 27 de julho de 1794, ele foi preso e, olha a surpresa, ele foi também guilhotinado. Lembram-se que ele guilhotinou a Luís XVI? Agora foi a vez dele na fila. Há um ditado que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aconteceu isso literalmente com Robespierre. Também perdeu a cabeça. Pois bem, a Convenção Nacional abandonava seus ideais de formação de uma república igualitária, democrática, e passou a ser controlada por quem? Pelos componentes da alta burguesia. Ou seja, os componentes da alta burguesia só usaram as classes menos favorecidas, uma baixa média burguesia, como sans-culottes, como massa de manobra na Revolução, porque as que conseguiram a Revolução, eles tomaram o poder e eles concentraram de novo o poder em suas mãos, e os outros, bom, os outros são os outros. É o que aconteceu na França. Tem um livro muito interessante, se vocês conseguirem ler, chama-se Revolução dos Bichos. Ele mostra como que surgem as revoluções. E como muitas vezes aqueles que fazem as revoluções, com o tempo, se tornam iguaizinhos àqueles contra os quais lutavam. Bem interessante, tem um filminho também sobre isso, um desenhinho. Vale a pena dar uma pesquisada aí no YouTube, para quem tem condições, para quem pode fazer essa pesquisa. Se dá um dia, quando a gente encontrar em sala de aula, a gente pode passar esse filme também. Temos o período, então, chamado Governo do Diretório na França. A Convenção Nacional, liderada pela planície, eliminou as perseguições políticas, o controle de preços de todas as organizações sociais dos jacobinos. Preparou uma nova Constituição para a França, em 1795, estabeleceu a continuidade do regime republicano, que passou a ser governado pelo Diretório. O Diretório era constituído por 5 membros do Legislativo. Muito bem. Eliminando a influência popular nas decisões políticas, o governo voltou-se para a realização dos objetivos socioeconômicos de quem? Da burguesia. Mas e os sans-culottes? Continuaram sem os seus culottes. Continuaram nas mesmas condições, continuaram na mesma situação. No plano interno, estabeleceu uma política de expansão dos domínios franceses, ou seja, a França começou a conquistar outras terras e outros territórios. E neste plano de expansão destacou-se a atuação de um jovem militar, pasmem vocês, de 25 anos, Napoleão Bonaparte. Ele começou a ficar famoso porque, como um jovem militar, ele conseguia importantes vitórias. Muito bem, olha um novo político aparecendo aí. No dia 10 de maio de 1799, Napoleão Bonaparte, um general francês, contando com o apoio de influentes políticos da burguesia, dissolveu o diretório e estabeleceu um novo governo intitulado Consulado. E este golpe tornou-se conhecido como golpe do 18 Brumário. Napoleão consolidou a conquista da burguesia francesa
e encerrou como general vitorioso que era todo o período de turbulência revolucionária. É lógico que ele não ganhou as pessoas no discurso. Ele não chegou e disse para o pessoal, vamos parar de discussão, vamos parar de guerra, vamos parar com essas lutas internas, vamos parar com essas disputas. Não. Como general que era, ou obedecia, ou obedecia. Uma frase da minha avó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como foi a era napoleônica? Bom, ela durou 15 anos e é dividida em 3 períodos. Hoje nós vamos ver apenas um período. Nas próximas situações, ou na próxima situação, outros 2. Primeiro período, consulado. O segundo império, o terceiro governo dos 100 dias. Bom, o consulado foi de 1799 até 1804. Além de Napoleão, participavam do consulado os cônsules Roger, Ducos e Seias. Em 1799, foi votada uma nova Constituição à França. Veja que a França teve diversas constituições nesse período. E, para variar, essa Constituição dava poder a quem? Ao Napoleão. E aí teve início o quê? Uma verdadeira, olha a palavrinha aí, ditadura militar. Interessante, né? Os franceses fugiam do absolutismo, da concentração de poderes, mas ela se concentrava, ora nas mãos de Luís XVI, ora nas mãos de Robespierre, e agora nas mãos de Napoleão Bonaparte. Ela era uma ditadura disfarçada em instituições aparentemente democráticas, criadas pela Constituição. Quais eram essas instituições? Senado, Tribunal, Corpo Legislativo e Conselho de Estado. Certo? Aparentemente democráticas. O que seria uma instituição democrática? De ampla participação do povo, em que o povo pode dar a sua opinião. Mas não eram tão democráticas assim, por isso o texto nos diz que eram aparentemente. As principais realizações de Napoleão. E Napoleão, ele fez muitas coisas boas para a França. Tanto é que era querido, era apoiado pela alta burguesia. Na administração, ele centralizou a administração com a nomeação de funcionários de confiança para cargos administrativos, ou seja, só estarão ao meu lado e administrarão a França comigo aqueles em quem eu confio. Na economia, ele criou o Banco da França, que controlava a emissão de moedas, as tarifas protecionistas e a construção de obras públicas. Na educação, ele reorganizou o ensino francês, buscando a formação de cidadãos capazes de servir ao Estado. No direito, ele elaborou um novo Código de Justiça, que defendia, dentre outras coisas, a liberdade individual, a igualdade de todos perante a lei, o respeito à propriedade privada, casamento civil separado do religioso. Vamos parar um pouquinho neste aspecto aqui. Bom, novo Código de Justiça, maravilha, defendia a liberdade individual. Isso é muito importante. Direito de ser, estar, de ir e vir, de permanecer, de se associar, enfim, os direitos que eu e vocês temos como cidadãos aqui no Brasil, já existiam lá sob o governo de Napoleão Bonaparte. Igualdade de todos perante a lei. Professor, é igualdade social? Todo mundo ganha a mesma coisa, tem o mesmo status, tem o mesmo nível econômico? Não. Igualdade de todos perante a lei é o seguinte, a lei que julga o Gerson, ela julga também o José e a Maria. Não importa se o Gerson é um sem colote, um pobre, não importa se o José é da média burguesia, se a Maria é da alta burguesia. Todos são julgados pela mesma lei e, caso necessário, são condenados pela mesma lei. Isso que significa, pessoal? Igualdade de todos perante a lei. Respeito à propriedade privada, ou seja, o que é seu, não é de outra pessoa e não é do Estado. Casamento civil separado do religioso, ou seja, a partir deste momento, a pessoa ia se casar, ela tinha que ir lá no cartório ou numa instituição oficial do governo realizar os documentos do seu casamento civil. Não fazia mais o casamento na igreja, como acontecia até então. E por que essa revolta contra a igreja? Porque, vejam, no antigo sistema, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado,
Quem é que estava no primeiro estado mesmo e tinha um monte de privilégios e um monte de riquezas? O clero e a igreja. A Revolução Francesa ela se voltou muito contra o clero, ela se voltou muito contra a igreja. Então, ela teve este aspecto anti-eclesiástico. Olha que palavra nova, eclesiástico diz respeito à igreja, tá? Anote aí, vamos aprendendo palavras novas. Religião. Napoleão fez um acordo com o Papa aceitava o confisco das propriedades da igreja na França e Napoleão reconhecia o catolicismo como a religião da maioria dos franceses. Não como uma religião oficial, mas como a religião da maioria dos franceses. Mas e o que dizer dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade? Vejam que o governo do consulado sufocou os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade difundidos pela Revolução Francesa. A livre imprensa foi censurada e órgãos policiais foram fortalecidos. Percebeu? Era uma liberdade entre aspas. Em 1802, ele foi proclamado cônsul vitalício, tendo o direito de indicar o seu sucessor, ou seja, quase como um monarca absolutista, né? Vocês já pensaram que eles fogem do precipício e caem no buraco, né? Parece que eles estão andando em círculos e não conseguem viver num sistema realmente democrático. Não neste período que nós estamos analisando aqui nesta situação de aprendizagem. Pessoal, gostaria de dar uma dica agora em relação às perguntas, né? Aí nós temos a primeira pergunta. Qual é o grupo mais radical que acabou sendo decisivo para a condenação de Luís XVI? Quem compunha esse grupo? Meus queridos, observem que há duas questões aqui. A primeira, qual é o grupo mais radical que acabou sendo decisivo para a condenação de Luís XVI? Então, você vai responder aí no seu caderno e depois na plataforma qual era esse grupo. Mas nessa mesma pergunta, você vai colocar quem compunha esse grupo. Professor, onde eu vou achar essa resposta? No Braille, no Google? Pessoal, eu não copiei essa pergunta de nenhum lugar, eu mesmo fiz com a minha cabeça aqui, ó, com a minha inteligência. Portanto, não adianta botar essa pergunta lá e você achar que o Google ou o Braille vai dar uma resposta exata que não vai dar. Você vai errar se você for por esses caminhos. Mas tem um texto que vocês podem consultar. Então, se eu voltar no texto, eu vou perceber que há um grupo mais radical lá na França, que foi decisivo para a condenação de Luís XVI, certo? Muito bem. Luís XVI foi levado a julgamento sob acusação de trair a pátria, embora fosse defendido pelos girondinos, representantes da alta burguesia, através da liderança de Robespierre, os Saint-Just, que representavam quem mesmo? Os jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, do proletariado urbano e dos sans-culottes. Luís XVI foi condenado à pena de morte. Então, quem era o grupo mais radical lá na França? Os jacobinos. Por quê? Porque os girondinos até não queriam condenar Luís XVI à morte, não. Mas os jacobinos, eles queriam. Aí eles eram representantes de quem? Da pequena e média burguesia, do proletariado urbano e dos sans-culottes. Mágica, apareceu do nada a resposta aqui no texto. Vocês perceberam? Basta olhar o texto, consultar o texto, ver o texto. Eu vivo falando, não consultem, prestem atenção em mim, não consultem nenhuma outra fonte, senão este maravilhoso texto que está aqui. Ok? Vamos para a segunda questão? Pessoal, eu sou assim em sala de aula, então não se assustem, tá? Aliás, eu queria fazer um convite depois para vocês, no final dessa nossa conversa aqui. Temendo a propagação das ideias revolucionárias, o que outros países fizeram. Vamos olhar, eu acho até que vocês se lembram, o que outros países fizeram, temendo que os ideais revolucionários alcançassem os povos. Onde é que eu vou procurar isso?
Professor, é lógico que depois da resposta da primeira pergunta. Eu sempre dou as perguntas seguindo o texto. Então, observe o item 2. A propagação das ideias revolucionárias e a execução do rei levaram quem? Outros países europeus, como Inglaterra, Holanda, Áustria e Prússia, a promover uma reorganização das forças absolutistas para invadir quem? A França. Então, olha só, está aqui a resposta a esta bendita pergunta. Já localizamos, portanto, crianças, jovens, adolescentes, lindos e lindas desta sala, a resposta que eu coloquei nessa cor bem chocante, para que vocês possam perceber que não faço nenhuma pergunta que não esteja no texto. Então, não coloque lá, professor, eu não achei. Sei lá, tem alguns que colocam SLA, meu Deus do céu, está aqui no texto, certo? Tem alguns que colocam umas respostas que eu não sei de onde é, né? Porque vão pesquisar em outras fontes que não no texto. Mas está aqui, gente, consulta o texto, está aqui, ó, é só clicar no texto. E eu não vou responder tudo, tá? Nem fique pensando que eu vou responder tudo, que eu não vou responder tudo. Mas essa pergunta eu quero comentar, porque essa é uma pergunta composta. Eu já vi que muita gente já entendeu como é, está acertando, palmas, uhul. Dessa pergunta eu quero explicar um pouquinho. Robespierre, para equilibrar-se entre as principais correntes políticas, tomou algumas medidas de caráter popular. Aqui tem as medidas que eu coloquei. Tabelamento dos preços e venda dos bens aos nobres. Ele fez isso? Aí você volta no ponto e vê se ele fez. Se ele fez, você já coloca no caderno um certinho aí. Aumento de impostos sobre a alta burguesia. Robespierre fez isso? Fez, um certinho. O recrutamento geral de cidadãos para o serviço militar. Será que ele fez isso? Você fez, volta um certinho. Fortalecimento do exército. Será que a Robespierre fortaleceu o exército? Você fez, você coloca um certinho. E aí você vai, então, procurar qual dos itens abaixo que corresponde àquilo que você colocou aqui, certo? Fica fácil, porque uma alternativa vai bater com aquilo que você anotou como certo ou errado neste lugar. Esta é uma questão que todo mundo acha, professor, vai ser em forma de teste? Vai ser, mas cuidado, porque quando vocês clicam e erram, já foi, pessoal. Acabou. Não tem jeito mais. Esta questão já está ganha ou já está perdida. Quando eu dava aula, tinha aluno que perguntava, professor, vai ser prova de xizinho? Eu brincava, vai, em todas as questões se vocês errarem, né? Mas eu entendia o que eles perguntavam quando perguntavam se era forma de xizinho. Forma de x é questão de alternativa. Essa aqui é de forma de xizinho para responder, mas eu quero pôr o certinho na hora da correção para você. Senhores e senhoras, estou interrompendo o compartilhamento e voltando à tela cheia, essa pessoa linda, maravilhosa, bonita que sou eu. Vocês também são bonitos, lindos e maravilhosos. Espero ter ajudado vocês. Hoje eu atuei mais como professor em sala de aula mesmo. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou desse jeito e eu sou brincalhão e eu gosto de uma aula bem descontraída e gosto de interagir com os meus alunos. Pena que eu não consigo, pelo vídeo, interagir. Mas eu vou pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, assistam este vídeo. É um desaforo não assistir. Então, assistam esse vídeo. Segundo, se inscrevam no nosso canal, o canal do Professor de História, para que vocês possam ter acesso aos vídeos sempre que eles aparecerem. Basta você logar lá com a sua conta, inscrever-se, ativar o sininho, também. Eu acho que você é youtuber. Eu estou pensando em ganhar vida como youtuber daqui para frente. Brincadeira, pessoal. Então, se inscreva no nosso canal, certo? Muito bem. O que mais? Gente, tem um aplicativo chamado Meet, Google Meet, tá? Quem tem conta no Gmail pode baixar esse aplicativo. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria que vocês baixassem esse aplicativo para a gente fazer uma aula em que nós pudéssemos nos reunir numa sala de Meet. Eu abriria minha câmera, vocês abririam, porque eu estou morto de curiosidade para conhecer vocês, né? Eu já os conhecia de ver na escola, mas eu quero saber quem são os meus alunos, quero conhecer quem são os meus alunos. O que vocês acham de vocês baixarem esse aplicativo? E na semana que vem,
a gente fazer uma aula presencial e não presencial à distância, ou seja, pelo Google Meet? Vamos lá, pessoal, vamos fazer esta aula para que a gente se conheça? Eu gostaria muito, tá bom? Se você puder, se você tiver acesso à internet, lógico, está convidado, ou se não puder, não tem problema nenhum, eu vou dar atenção a você do mesmo jeito. E uma última coisa, gente, antes de responder, se tiver com dúvida, em vez de pôr sei lá, em vez de pôr eu não sei, em vez de pôr sim ou não, procura o professor no WhatsApp e fala, professor, não entendi esta. Adivinha o que vai acontecer? Às vezes eu posso demorar um pouco, porque posso estar trabalhando lá como coordenador do Estado, mas eu vendo a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Para a gente aprender juntos. Afinal de contas, não é o isolamento social que vai nos separar, não é verdade? Fique com Deus, pessoal. Um abraço, um beijo, juízo, usem máscaras, tá certo? Deus abençoe vocês.